Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é de metrologia sobre rejeição de números. Normalmente você tem uma amostra onde tem vários valores e às vezes você precisa descartar algum desses valores porque eles estão fora da distância da média desses valores. Só que isso não pode ser feito de qualquer forma aleatória. Então temos que usar um método e vamos ensinar um desses métodos hoje nessa aula. Por outro lado, eu pediria a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que aproveite agora durante a nossa vinheta para fazer isso. É rapidinho. Repetitividade nas medições. Para uma medição ser confiável, é preciso repetir o procedimento algumas vezes. Caso existam medidas realizadas que possuam uma diferença numérica considerável entre as demais medidas, elas podem ser rejeitadas. Essa rejeição deverá ser baseada em critérios consagrados que confirmem se o valor deverá ou não ser rejeitado. Critério de Chauvenet. Vão ser 3 passos. A. Você vai calcular a média aritmética e o desvio padrão da amostra. B. Determinar o número de desvios padrão que a medida difere da média calculada. Consultar se o desvio padrão da medida analisada é menor ou igual a um valor de referência numa tabela pré-definida, onde o número de medidas realizadas identifica o valor a ser comparado. Vocês estão vendo aí a tabela de Chauvenet, onde temos N, que é o número de medidas que você possui, e o RC é o número que vai dar o critério ou não de rejeição. Está aí a forma do desvio padrão, S. Está aí a raiz quadrada do somatório do xi menos x barra, que é a média, tudo isso ao quadrado, somatório. Então a gente vai ter que planilhar isso, sobre n menos 1. E o R de cada valor medido, como vocês estão vendo na fórmula, que é o xi, cada medida, menos a média sobre o desvio padrão. E se R medido for menor ou igual a RC, ele será aceito, aquele valor. Se não, ele será rejeitado. Xi, valor medido. X barra, média dos valores medidos. E N, número de medidas realizadas. Exemplo. No processo de medição de um fluxo constante numa tubulação onde foi instalado um medidor de vazão eletromagnético, foram coletadas as seguintes indicações em litros por segundo: 0,82, 0,93, 0,74, 1,34, 0,75 e 1,85. Utilizando o critério de Chauvenet, identifique se existem medidas que deverão ser rejeitadas. Caso afirmativo, exclua os valores ou o valor e recalcule a amostra. Primeira coisa é evidenciar aí todos os valores do problema. E o que é que a gente já desconfia? Que 1,34 e 1,85 são prováveis candidatos a serem rejeitados. Mas a gente só vai poder fazer isso depois da verificação. Eu planilhei aí no Excel, não vou demonstrar porque são contas muito fáceis, vocês podem reproduzir essa tabela, mas o que é que você tem que fazer? Pegar todas as amostras aí, todos os valores e colocar em xi, depois você tira a média, que dá aí 1,07, depois você pega cada valor e diminui dessa média e eleva ao quadrado. Aí você tem essa segunda coluna e depois você calcula o R que está aí na fórmula, certo? Que depende também do desvio padrão, que eu calculei de 2 formas. Ou utilizando a fórmula padrão, ou então utilizando a função do Excel traz incorporada, está aí desvpad.a. É só você selecionar o intervalo onde estão os valores que ele já calcula o desvio padrão. Com isso, eu vou ver lá na tabela, olha, para 6 valores, 1,73. Então, vocês observam que apenas o valor 6, aí, 1,85, foi rejeitado, porque o R deu 1,76
quando poderia dar no máximo 1,73. Então, esse número será rejeitado. Certo? Como vocês estão vendo aí, 1,76 é maior do que 1,73. Com isso, eu vou rejeitar esse valor, vou tirar esse valor do meu rol de valores, e aí essa média de 1,07 litros por segundo, ela vai ser modificada. Por quê? Quando eu eliminar o valor, eu vou ter que recalcular a minha amostra. Agora, com os novos valores, eu vou ter que prestar atenção em quê? No meu RC agora de referência, porque ele agora não é mais aquele, porque agora eu tenho 5 valores na amostra. No caso agora ele vai ser 1,64. E vocês observam que após o cálculo, nenhum R ultrapassou esse valor. Isso quer dizer que agora eu estou com uma amostra válida, e esse 0,92, que é a média, vai ser a minha indicação, ela vai ser aceita agora. Então, 0,92 litros por segundo é a indicação no caso dessa amostra em específico. Se você gostou da videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!